desempenho durante o ano pra vocês? Cara, eu acho que o desempenho durante o ano, ele tá sendo muito bom, principalmente nos treinos. Eu acho que eu cheguei num momento onde que os moleques estavam meio perdidos, assim, do que como seguir como um time, sabe? Tipo, uma linha, assim, do que a gente deve fazer. Porque tinha acabado de passar pela mudança de coach e tudo mais, e é normal esse processo de, tipo, pô, a gente tem que se encontrar de novo. E querendo ou não, eu trouxe uma outra metodologia de forma de pensar dentro do jogo pra eles, do que eles eram acostumados antes. Então eu sempre falei pra eles, deixei muito claro que eu precisava da confiança deles e que eles confiassem em mim, que o processo não era tipo do dia pra noite que as coisas iam dar certo, que ia levar um tempo até eles pegarem tudo que eu imagino e tudo que eu penso sobre COD. E eles confiaram, cara. Então eu sou muito grato por eles terem confiado em mim, acreditado no que eu falei pra eles, e hoje a gente tá colhendo os frutos disso. A classificação, eu cheguei no meio do Stage 3, na verdade, né? Então ali a gente classificou pro Stage 4, aí fomos pro Stage 4, fomos desacreditados pro Stage 4, na verdade, né? Porque estavam contando a gente como, acho que o time ia ficar de fora do Mundial. E teve uma virada de chave, assim, pra gente, que foi a LAN da Asus, da ROG, que a gente foi pra lá, saiu campeão, com não só sair campeão, mas tipo, a trajetória que a gente teve no evento, ela foi muito boa e deu um up no time e deu uma confiança pra que a gente fosse atrás dessa vaga, sabe? Que a gente veio da Losers, perdendo de 2-0 pra TLE, que foi o time campeão do Stage 4, e a gente vira um 3-2, dá um reverse sweep neles, vamos pra final geral com um mapa a menos, chegamos bem confiante, ganhamos acho que de 4-2, 4-3, acho que foi 4-2, se não me engano. E, então aquilo ali deu uma confiança e um boost de confiança mesmo pra gente chegar bem e buscar essa vaga durante o stage. Obviamente o resultado no Stage 4 não era o que a gente esperava, não era o que a gente projetava como time, a gente buscava o título, mas infelizmente ele não veio e a gente tem que lidar com as situações. Tipo, a gente tá classificado, agora era revisar as coisas, revisar o que a gente precisava fazer para chegar ao melhor possível pro Mundial, porque o foco principal do início sempre foi garantir a vaga. Mas a nossa ambição como jogadores e staff e organização era ser campeão, né? Manter o título do ano passado. A gente não começou tão bem com as mudanças que teve, era uma line muito forte, mas ao mesmo tempo não teve muito encaixe. E acho que isso influenciou muito. Por mais que tinham players de ótima qualidade, ainda assim não estava encaixando o time. E eu acredito que, assim, tudo que aconteceu, tudo que teve de mudança, tudo que aconteceu tinha que acontecer pra gente estar aqui hoje. Eu penso muito assim porque é preciso pensar assim, né, pra você ficar com a consciência tranquila também de que, tipo, precisou acontecer isso pra gente estar aqui hoje. E também eu sou muito grato por estar aqui hoje. Cara, a gente foi evoluindo bastante. Querendo ou não, a gente estava perdendo, vamos supor, pro nosso maior rival na época. Ainda assim, a gente estava muito bem, tipo, top 1, top 2 disparado lá ainda. E isso era muito visível, isso. Porém, ainda assim, a gente estava acostumado a ser sempre forte, sempre campeão. E aí, tipo, quando aconteceu isso, foi um pouco diferente pra gente, né? E aí aconteceu essas mudanças também no time, que foram boas também. A gente teve primeiro o Dermack entrando no lugar do Noel, que aposentou, né? É a primeira mudança que teve. Ali já teve esses desempenhos, jogava bem, mas não... Sim. Não tinha tanto encaixe o time, por mais que era um player de ótima qualidade, igual eu falei. E aí, em seguida, ali no meio do ano, acho que abril, junho mais ou menos, aqui veio a troca entre o Cross e o GL, né? Então vem o Biel de coach e o Lynx pra substituir o Cross. E ali tem meio que uma mudança de chave já, né? Uma mudança de desempenho também, né? Sim, bastante. Por exemplo, o Cross, player magnífico, jogou com a gente mundial, jogou muito, sempre teve muita qualidade, e ainda assim teve essa troca. E aí, tipo, teve, querendo ou não, essa evolução com a entrada do coach, porque, vamos supor, do ano passado pra cá, os coaches que tinham, que era o KBR e o GLDA, eles ajudaram muito a gente. Eles ajudaram muito, muito. Eles fizeram a gente crescer um time absurdo, e aí... Como vai desgastando algumas coisas, tipo, não teve tanto encaixe mais durante esse ano. E aí teve essas decisões de ter troca e tal. E entrou o Biel, que aí também entrou com uma outra visão de jogo pra gente, que aí é a mesma coisa, tipo, foi acrescentando muito pra gente. Sempre ele acrescenta muita coisa, porque ele foi muito experiente no COD de console, né? Ele jogou 12 anos, se não me engano. E a visão que ele tem pra gente hoje em dia, tipo, é uma visão muito boa também, que, pô, deixa a gente uma crescente evolução sempre. Que é nítido até hoje a evolução que a gente teve também. Tem uma situação interessante durante a temporada que foi aquele Rogue Invitational, né? Sim. Foi aquele 4 times do Stage 4, era pra ser uma prévia, basicamente, dos resultados do Stage 4. Foi a primeira experiência de LAN aqui no Brasil, pra todo mundo.
E foi muito bom esse campeonato pra gente também, pra gente ganhar confiança pra jogar o Stage 4, principalmente ganhar aquela final contra a Galores e ganhar o título, claro. Foi bem crucial aquela LAN ali, pros times terem essa percepção de jogar sob pressão ali, jogar cara a cara com o adversário e ter dado confiança pra gente que ganhou e provavelmente, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas eu acho que pode ter afetado eles sim, porque eles estavam ganhando tudo e aí chegou ali no campeonato uma semana antes e perderam daquela forma, eu acho que pode ter afetado sim a confiança deles. A questão de desempenhos foi basicamente o que a gente prospectou ano passado, era voltar para o Mundial. Era o que a gente tinha a nossa meta e ser campeão da América de novo, porque a gente sabia que nosso time era capacitado para isso. O primeiro semestre do ano foi muito difícil, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu já passei dentro de um time, porque a gente foi num loss streak absurdo, a gente perdendo pro maior rival, né? A gente perdeu, acho que, sei lá, 6 campeonatos em sequência, a gente só tomou taca de todos os times, assim, foi bem difícil pra gente. Era sempre pro mesmo time, a gente sabia que tava, a gente tava top 2 disparado, mas só que tava muito longe do top 1, porque a galera tava muito, muito melhor. E foi muito difícil pra gente, a gente tentou mudar muita coisa, eu mudei muito de função nesses últimos tempos pra tentar adaptar o time, pra ver o que era, pra tentar deixar todo mundo na melhor posição possível, no mais conforto possível. Eu falei, eu vou tentar me adaptar de qualquer jeito, mas, mano, fica no seu conforto. A gente tentou de tudo, a gente mudou estratégia, mudou todas as formas possíveis pra tentar ver o que tava dando errado. Tanto que, a gente já passava noites assim falando, mano, não é possível, o que tá acontecendo? Por que a gente não consegue ganhar deles? Por que a gente não consegue voltar a ser o time que a gente era, sabe? Precisava de uma energia de volta, sabe? Porque a gente tava numa maré de, só derrota, e erros, e, qualquer micro problema virava um problemão e a gente ficava preso nessas coisas e não, às vezes consertava alguma coisa, passava uma semana, em vez de vir erros novos, voltava a mesma coisa, a gente ficava batendo na mesma tecla, então foi bem difícil os primeiros 6 meses do ano, acho que foi, sem dúvida, o momento mais difícil que eu já passei dentro de um time. Chegando na segunda metade do ano, foi uma girada de chave. Eu acho que, não vou nem dizer a segunda metade, mas eu vou dizer a LAN da Rogue Masters, que a gente ganhou, o presencial, que ali foi a girada de chave pra gente. A gente tava treinando em GH, tava em bootcamp, a gente tava por semanas boas, mas só que era uma inconstância, então a gente não tava conseguindo mostrar 100% do tempo, o time que a gente era. Tinha uma semana muito boa e outra semana muito ruim, era os dois extremos. E o presencial, a LAN da Rogue Master, foi a girada de chave que o primeiro dia a gente foi estompado, a gente perdeu pra Galores de 3-0, jogamos muito mal, não era o time que a gente era, eles jogaram muito bem, claro, mas só que não era o que a gente tinha proposto a fazer, sabe, na LAN. No dia seguinte a gente foi pra Lauer jogar contra a TLE, um time mexicano, que era um dos times mais fortes do campeonato, né, do Stage 4, porque em paralelo, depois de uma semana, iria rolar a classificatória pro Mundial, e os 4 times que estavam lá estavam pra disputar, que era o playoff, né? Que era Galores, Loops, TLE e a gente. E ganhar essa LAN vindo da Lauer do jeito que foi, até hoje a gente comenta se a gente tivesse ganho na Winners, estompado todo mundo, eu acho que não seria tão benéfico pra gente, sabe? Porque ali foi que reacendeu a chama de a mídia inteira, os chats, as torcidas, todos criticando a gente bastante, então foi pra dar o regain pra cada um, assim, caraca, a gente é capaz, a gente acredita e a gente sabe que a gente é bom. O resultado foi, né, em primeiro Galo em segundo, TLE em terceiro, Luz em quarto. Aí chega na semana seguinte nos playoffs, inverte tudo. Como é que foi pra vocês assim? Os playoffs da Rogue Masters era basicamente um predict do Sim, exatamente. Não foi novidade porque eu tinha ciência dos resultados dos treinos deles. Eu estava acompanhando os resultados dos treinos deles. A gente sabia o que estava acontecendo dentro do time. Lógico, a gente ia disputar contra o top 1, que fez 7-0, querendo ou não. Mas os resultados dos treinos meio que a gente já sabia que a gente tinha que jogar mais agressivo do que a gente era para não dar chance. E com a ciência disso, a gente só aproveitou do que a gente sabia e aplicou dentro de jogo. Foi um jogo muito difícil. Teve horas que cada um teve que fazer uma play individual ali. O Dead se saiu muito bem nesse jogo. Não só o Dead, mas todo mundo. Mas o Dead se saiu muito bem em momentos importantes dessa partida, do primeiro round, do primeiro mapa. No segundo mapa também a gente jogou muito bem e depois a gente encerrou a série sabendo que a gente tinha que ser agressivo. E tinha toda a questão da pressão até, né? Porque a galera estava ganhando tudo em cima do time, então vocês falaram, você acha que talvez o time, você olha e fala assim, mano, putz, talvez eu cheguei um pouco confiante demais e não desempenhei?
aí? Mano, ali acho que a gente foi meio prepotente, mas a Inco foi muito superior a nós. Dentro de game mesmo, parecia que, sei lá, os caras estavam embaçados, não dava pra trocar não. Mano. E aí vira uma semana depois o Stage 4 em si. Stage 4. Stage 4, isso ia ser, o jogo de classificação era Galors e Inco, o primeiro jogo, quem ganhasse estava classificado, quem descia pra Losers. E ali eu vi que ia ser um jogo difícil, bem difícil. Todo jogo contra a Inco era muito difícil, mas ali na ROG eu vi que, mano, peraí, as coisas... Parecia que ali eles, sei lá, passaram de nós, assim, sei lá. Tinha uma sensação de tipo, mano, a gente tem que trabalhar bem essa semana. Eles evoluíram mais do que a gente evoluiu. E faltando uma semana, que é muito pouco, teoricamente. Acho que a ROG foi um... Depois que eu falei, a gente terminou, perdemos lá pra Loops, não classificamos, a gente teve o ponto da ROG falar, tipo, mano, será que a gente devia ter jogado? Porque a gente jogou com muita confiança pra vocês, na nossa cabeça, né? Porque ali, na hora do jogo, depois que acaba o jogo, a gente quer pensar, nossa, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? O time ganhou tudo esse ano, ficou 7/0 na fase de grupo. O que aconteceu? Tipo, tu quer achar algum erro? O que aconteceu no meio do caminho? Os 2 dias de stage, que foi no primeiro jogo contra a Inco, sábado e domingo contra a Loops, 2 jogos a gente foi muito inferior, muito. Portanto, foi 3/0, clean pra Inco, 3/0 clean pra Loops. Parecia que não era a gente, parecia que tava diferente. Meu desempenho, como de todo mundo foi mal, né? Quem é que toma 3/0 e vai bem? A gente não ganhou um mapa. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que a gente se perdeu, mano. Mano, só a hora que eu perdi, só queria ir pra minha casa, ver minha família, nossa, foi uma sensação ruim, né? Mas sabe aquele sentimento, tipo, mano, cara, não vou desistir, pô, cheguei tão longe já, não vou desistir. Sei lá, alguma coisa me dizia que eu ainda poderia jogar o Stage 5. Não sei por quê. Sei lá, sabe quando tu não processou. Tu não processou, mas tu acredita em alguma coisa que vai acontecer, mano. Aí, acho que a primeira ligação do Tuba, eu não atendi. Tubarão ligou, foi alguma coisa nossa, eu já vi assim, mano, não é possível, Deus, não brinca comigo. Não, quando ele me ligou, já tava, sabe, aquele sentimento, fala o que é, fiquei ansioso. Aí ele me convidou, aí eu, mano, comecei a chorar na hora já por tudo que eu passei pra tá. Tá em casa. Tá em casa. Aí eu desliguei o telefone e liguei pro meu pai já. Aí meu pai já chorou comigo, a gente já ficou muito feliz já. E teu pai, tua família tem essa noção do que aconteceu e do que significava essa oportunidade. Sim, também. Eles estão sempre por dentro, assim, tipo, de tudo, sabe? Eu já expliquei, foi difícil. Mas já expliquei muitas coisas pra eles, sabe como é importante pra mim, como era importante jogar o Stage 5, foi bem legal, eles sabem bem a importância.